Então, vamos falar agora dos estudos de caso. Vamos lá para nossa primeira personagem. Será que você está por aí? Vamos ver se você está por aí? Então, essas são as iniciais da nossa personagem, tá? Ela tem 56 anos, ela é cabeleireira, tem hipertensão e está com colesterol e o triglicerídeo elevado. Faz exercícios aeróbicos 3 vezes na semana e deseja baixar os níveis de colesterol e triglicerídeo. Isso aqui, gente, é o início, né? Para que a gente entenda um pouco mais quem é essa pessoa. O que está acontecendo na vida dela. E aí eu vou mostrar para vocês a rotina que ela tem, dos horários todos que ela me passou e como que tá a alimentação dela. Daí eu vou dar pitacos, né, sobre a alimentação que ela trouxe pra gente. E além desses pitacos que eu vou trazer sobre a alimentação dela, eu vou trazer também uma sugestão do que poderia ter no lanche da tarde, tá? E como que cabe um lanche mais elaborado, certo? Também focando no objetivo dela, tá? Lembrando que o objetivo dela é baixar os níveis de colesterol e triglicerídeo, certo? Esse ponto aqui do triglicerídeo mostra pra gente uma informação muito importante, que quem tá aí também com triglicerídeo alto, é bom já ficar atento ao nosso evento da semana que vem, que é o Fujo do Diabetes, tá? Vai ser uma imersão, são 2 dias, sábado e domingo, em que a gente vai conversar muito sobre resistência à insulina, sobre prevenção do diabetes. E esse ponto do triglicerídeo alto é pra gente um ponto fundamental da gente avaliar nos exames. Quando o triglicerídeo tá alto, significa que o consumo de carboidrato também está elevado. E é de carboidrato simples, então a gente está falando de açúcar e amido, tá? A gente está falando de farinha branca, né, sendo consumida em grande quantidade. Então vamos lá ver a rotina dela. Ela acorda entre 5 e 6 da manhã, é o horário que normalmente ela acorda, tá? Ela dorme sempre por volta das 22, certo? O café da manhã dela é 6h30. Almoça por volta de 12h30. Às vezes, lancha umas 17 horas e o jantar dela é às 20. Então, a gente consegue entender aqui mais ou menos os horários que ela tem. Uma das coisas que ela falou é que ela belisca muito, muito mesmo. Até pela atividade dela, por ela ser cabeleireira, né? Acaba que volta e meia... Desculpa. Desculpa. Volta e meia, quando não dá tempo de comer, ela sai beliscando ali para poder manter energia, né? Mas ela também tem a questão de que ela janta às 20 e vai dormir às 22. Então, ela fica beliscando também entre 20 e 22 horas ali, certo? E vamos entender aqui como que é o café da manhã dela, o almoço, o lanche, o jantar e o resto, tá bem? Então, café da manhã. Banana com aveia e semente. Às vezes, ela também come mamão. Esse é o café da manhã dela. No almoço, ela tem feijão, arroz, alguma proteína que ela coloca, alguma verdura e às vezes ela come salada, tá? No lanche da tarde, quase sempre uma maçã ou uma laranja. No jantar, ela come o mesmo do almoço. O que está acontecendo com essa pessoa? O que está faltando aí? Está faltando proteína. Ela concentra a proteína dela no almoço e no jantar. Além de proteína, está faltando um pouco mais de fibra. Apesar dela consumir a fruta de manhã, as verduras no almoço e no jantar e mais fruta de novo no lanche da tarde, ela está com pouca fibra densa ao longo do dia. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, ela tem banana com aveia. Ela pode, além da banana com aveia, acrescentar outras fibras, né? A linhaça, a chia e tudo mais que a gente já tinha conversado.
Mesma coisa no lanche da tarde, tá? E o que acontece aqui no almoço e no jantar? Falta folhagem, tá? Essa folha ajuda muito a gente a aumentar a quantidade de fibras que a gente consome e também permitir uma maior motilidade intestinal. Então, permite com que as fezes vão passando ali, então, pelo intestino de maneira mais facilitada, além de, né, um consumo de água mais elevado. Mas o que falta ali, geral mesmo para ela, é a proteína. A gente percebe, muitas das vezes, não é o caso dela, porque não foi o que ela relatou, né? Que as pessoas, elas tendem a diminuir um pouco mais as porções do que elas comem. É uma tentativa de emagrecimento. Então, de repente, ela pensou, no café da manhã eu vou comer só uma fruta, às vezes também por falta de tempo, né? Qualquer coisa relacionada a isso. Mas, de um modo geral, a gente percebe muito mais assim, vou diminuir um pouco mais o que eu como para ver se eu dou uma emagrecida. E o que está faltando aqui no café da manhã dela? Proteína, está faltando gordura, né? Gordura de boa qualidade, então a gente pode ter aqui um fiozinho de azeite a mais, uma pastinha de amendoim, algumas castanhas, né? Pra gente aumentar a quantidade de gordura, né? Mas eu queria falar do lanche, principalmente aqui do lanche. Porque se a gente for olhar, né, vamos supor que às 20 horas ela ainda está no trabalho, então ela está chegando em casa às 20 horas. Do horário que ela acordou até a hora que ela foi jantar, ela tem um tempo muito longo. E além disso, o horário do almoço dela, de 12h30 até o horário do jantar, também é muito longo. Então isso está falando que realmente está faltando um lanche mais estruturado ali no meio desse horário. Por quê? Porque de 12h30 até 20 horas, além do tempo ser longo, às 17 ela comeu só fruta. A fruta, apesar de ser um alimento excelente, ela sozinha, ela acaba não nos favorecendo. Então a gente precisa da fruta associada com as outras coisas da tríade, para ela manter mais saciedade. E evitar o que ela diz dos beliscos, né? Desse belisquete. Ela não disse o que ela belisca, né? O que é. Mas pensando que é um ambiente de salão de beleza, pode ser um chocolatinho, pode ser alguma outra coisa assim que não é tão nutritiva. Então, a gente tem que pensar nessas questões todas de saúde aqui, do triglicerídeo alto, né, de também tentar minimizar esse efeito, né, que a gente tem do carboidrato simples. Ela não relatou, você vê que aqui a gente não vê nada de carboidrato simples além do arroz, né? Mas a gente tem que supor, né, que a gente tem aqui uma quantidade a mais nesses belisquetes, de repente um biscoitinho, um pãozinho, alguma coisa assim. Então, no final das contas, sim, essa pessoa ela precisa fazer um bom lanche, sim, ela precisa dos elementos da tríade focado em todas as refeições dela, começando no café da manhã, indo até o jantar, porque senão não vai baixar colesterol e não vai baixar triglicerídeo, tá? Principalmente quando a gente fala de triglicerídeo, porque a gente precisa de um maior equilíbrio de liberação de energia para a gente não armazenar essa glicose em forma de gordura. Então, essa glicose em forma de gordura é principalmente o triglicerídeo que apresenta ali no exame, tá bem? Certo? Vamos ver a nossa segunda personagem. A nossa segunda personagem tem 61 anos, produz cookies. Ela é pré-diabética, faz caminhada diariamente e deseja ter mais disposição. Sim, deixa eu só voltar aqui na nossa outra personagem. E por que ela tá precisando tanto, gente, ainda de colocar um lanche e de ter alimentos com mais proteína? Ela faz exercício aeróbico 3 vezes na semana. Ela precisa estruturar melhor essas refeições que ela faz, colocar um lanche focado na tríade também, para que ela tenha energia para esse exercício sem perder massa muscular, tá bem? Aí, voltando aqui, então, a nossa outra personagem, vou falar tudo de novo. Ela tem 61 anos, produz cookies em casa, é pré-diabética, faz caminhada diariamente e deseja ter mais disposição. Então, tem um ponto aqui que ela tá falando pra gente que é muito importante. É uma pessoa que sente cansaço frequente, tá? Qual que é a rotina dela? Ela acorda às 7, toma o café da manhã, almoça meio-dia, por volta das 15h30 costuma tomar um café,
e janta às 19. O que que tem nas refeições dela? No café da manhã tem café com leite e ovo, às vezes ela come pão. No almoço tem arroz, tem feijão, tem uma proteína e legumes. No lanche, café com leite e um carboidrato. No jantar, nesse período do inverno, né, que no inverno que está no Brasil, ela toma uma sopa. E aí eu queria falar um ponto bem importante. Se a gente olha aqui o almoço, tem arroz, tem feijão, tem uma proteína e tem legumes. Observando assim, pelo que está escrito, a gente fala, nossa, tá super bem distribuído, né? Tá bem, ela tá consumindo as coisas que tem que consumir. Tem a proteína, tem o legume, tem o arroz e o feijão. Mas a gente esquece de um ponto importante, a gente não sabe quanto de proteína tem nesse prato. E por que eu tô falando isso? A gente teve o lançamento do desafio Vida Leve no mês passado, que é, na verdade, uma grande jornada de aprendizado de como se alimentar, de como colocar a tríade no prato, como realmente você vai caminhando ali nesse aprendizado de executar a tríade muito bem. E o que que acontece, gente? As meninas mandam os pratos pra gente ver no grupo, e a quantidade de proteína, e isso, gente, não é só no Vida Leve. A gente já teve 2 turmas do Vida Sem Diabetes também, que é um outro processo que a gente tem, que é a mentoria Vida Sem Diabetes. E eu sempre pedia para mandar o prato, sempre a quantidade de proteína no prato era muito pequena, a proporção de arroz e feijão era muito maior. E no final das contas a gente tem um desequilíbrio. Então, lendo aqui, fica parecendo que tá tudo lindo, nossa, essa pessoa tá comendo bem, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente tinha que ter uma proporção maior de legumes e de proteína frente à quantidade de arroz e feijão nesse prato. Então, no final das contas, pode estar tendo uma falta de disposição, porque a gente está falando de um pico glicêmico na hora do almoço, né? Talvez porque é uma proporção maior de arroz e feijão. A gente também pode estar tendo essa falta de disposição, porque ela toma um café, né, no café da manhã, só com o ovo, não tem uma fibra, não tem uma gordura de boa qualidade, e aí esse café em jejum aumenta um pouco o cortisol mais do que deveria, pode estar liberando mais glicose, e aí vira um ciclo realmente de cansaço, né? E não satisfeita, no lanche da tarde, ela toma também um café com leite e come um carboidrato, que ela não citou qual, mas se ela falou carboidrato, provavelmente deve ser um pão, um biscoito, né? Então a gente está falando de 2 momentos que ela toma café e 2 momentos que ela aumenta o cortisol e, consequentemente, ela entra num ciclo também de liberação de glicose. Toda vez que a gente aumenta o cortisol, a gente libera glicose. Se a gente libera glicose demais em grande quantidade, vai ter uma queda logo em seguida, porque o nosso corpo precisa armazenar essa glicose que está circulando em forma de gordura. Lembra que eu já falei para vocês? Então, nesse caso aqui, o que ela também precisa focar é no aumento da quantidade de proteína, né? Então, se ela está falando pra gente aqui que ela come um ovo agora, no café da manhã, e come uma proteína no almoço, não tem proteína no lanche praticamente, só do leite, e o leite vai ser uma quantidade muito pequena de proteína, né? Em relação às outras coisas que a gente está pensando no equilíbrio da tríade, a gente tem aqui, ó, leite frente a um carboidrato simples não vai adiantar nada, tá? Porque a quantidade que a gente tem de proteína aqui não vai ser suficiente para mitigar os efeitos aqui do carboidrato, né? E no jantar, se ela tá tomando só uma sopa, como ela não especificou se é uma sopa que tem proteína, de repente é uma canja de galinha, ou é uma sopa de carne, né, que tem pedaços de carne, então a gente também vê um déficit muito grande proteico. Então, ela precisa, sim, focar nos lanches do guia de lanches, para que ela tenha lá opções que tenham mais proteína. E, além disso, que carreguem um pouco mais de fibra, porque também está faltando fibra. Muito, 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 tá? E uma pessoa que é pré-diabética precisa se preocupar muito com o consumo de fibra, porque a fibra ajuda o nosso corpo também a melhorar a intensidade de ação da insulina. Quando a gente está em pré-diabetes, a gente está produzindo uma quantidade muito grande de insulina e essa quantidade que está sendo produzida não está sendo, na verdade, efetiva. Ela não consegue trabalhar a favor do seu corpo. E nesse momento, quanto mais fibra a gente comer, melhor vai ser. Então, muita fruta, muita verdura, muitas folhas, sementes, castanhas, né? Cereais integrais, de preferência, sempre associado com gordura e proteína,
para que a gente melhore ali esse perfil da glicose. Então, entendem que sim, essa pessoa ela precisa lanchar. Às 15h30 é um bom horário para ela lanchar, porque entre meio-dia e 19 horas a gente percebe ali que o espaço não é tão longo, então cabe realmente ali no meio do caminho, 3 da tarde, um lanche, tá? Mas a gente tem essa questão ali que realmente tá faltando proteína e tá faltando fibra, tá? A nossa terceira personagem. Só pegar uma aguinha aqui, gente. Vamos aí conhecer a nossa terceira personagem. Eu tô vendo aí que tem uma galera falando que quer participar da próxima live. Fiquem atentos então para entrarem no Fuja do Diabetes, tá? Fuja do Diabetes é a nossa imersão que acontece na semana que vem. É uma imersão gratuita, tá? E aí o Júnior vai colocar para vocês o link, tá bom? Então vamos lá. A nossa próxima personagem tem 57 anos, é confeiteira, tem esteatose hepática. Para quem não sabe o que é esteatose hepática, é gordura no fígado, tá? Faz caminhada e deseja modificar os hábitos para uma boa saúde a longo prazo. Então, esteatose hepática, uma pessoa que tem gordura no fígado, a primeira coisa que ela tem que se preocupar é o quanto de carboidrato e açúcar ela consome. Quanto mais carboidrato simples, quanto mais açúcar, maior vai ser, então, esse depósito de gordura ali no fígado, tá? Ela diz que faz caminhada. O ideal para uma pessoa com esteatose hepática é ganhar músculo, tá? Porque a partir disso a gente melhora o metabolismo. Então a gente mostra para o nosso corpo uma nova forma de utilizar energia. E isso é muito importante. Então, o que eu falo aqui no caso dessa pessoa? Tentar aumentar o nível de atividade física, tá bom? A intensidade, fazer uma musculação vai ser importante. A rotina dela. Ela não referiu muito como é a rotina ao longo do dia, tá? Mas ela diz assim, que ela acorda às 7h30 e em seguida ela já toma o café da manhã. Não falou quais são as atividades ao longo do dia, tá? Mas, com relação à alimentação dela, no café da manhã, ela toma um café com leite em pó desnatado, come um pão francês com manteiga ou requeijão, ou crepioca com requeijão, ou queijo Minas e mamão. Então, o queijo reina, a gente já entendeu com uma pessoa que gosta bastante de queijo, né? No almoço, ela tem arroz, frango, salada, legumes ou macarronada, que ela colocou assim, macarronada com arroz. Então, eu não sei se de fato era macarronada com arroz ou ela queria escrever outra coisa, tá? Macarronada com arroz branco, que normalmente ela come. Ou ela come arroz, feijão, ovo frito e salada. Então, acaba aqui, a salada está sempre presente, mas a gente não sabe exatamente aqui a proporção, como eu tinha falado, né? No lanche da tarde, a gente tem uma fruta. No jantar, a gente tem arroz, carne e verduras. Então, ela não especificou também aqui se tem salada, se não tem, então fica difícil para a gente entender a questão da proporção. Mas vamos avaliar aqui melhor o que acontece. Lembra que ela tem esteatose hepática, né? Então, ela tem que diminuir o quê? O carboidrato simples. E daí a gente tá vendo aqui no café da manhã que tem o pãozinho francês. O pãozinho francês acrescido de requeijão ou um queijo Minas, a gente já consegue melhorar um pouquinho o perfil de gordura e de proteína desse horário, principalmente se o requeijão for um requeijão de boa qualidade, não tem aquele requeijão cheio de amido e tudo mais, cheio de gordura. Agora, a gente observa que tá faltando aqui a ideia da proteína, de ter uma proporção maior de proteína.
E o mamão, sozinho, de maneira isolada, seria ideal ela acrescentar, por exemplo, uma colheradinha de chia, porque isso ajuda a gente a aumentar o perfil de fibra e o perfil também de gordura dessa preparação, dessa refeição, e assim melhorar um pouco mais o perfil geral dessa refeição, para também ir melhorando ao longo do dia. O pão francês não é que ela precisa excluir, mas a gente tem que lembrar, se entra pão francês, se entra macarronada, se entra arroz, a gente tem que tomar cuidado que a proporção das outras coisas tem que ser aumentada. Então, um pão francês precisa de ovo, precisa de abacate, precisa de sementes, precisa de castanhas, porque isso vai favorecer uma liberação gradativa da glicose que vem a partir do pão francês. Só que o que acontece aqui também, gente, ela diz que faz caminhada, não me disse quantas vezes na semana, então também não sei quanto a mais de energia ela gasta por dia. Então, se ela gasta pouca energia, um pão francês talvez não seja interessante. Então, é importante a gente lembrar que, dependendo do perfil de cada indivíduo, é melhor a gente diminuir o carboidrato simples para aumentar a quantidade das outras coisas, tá? Apesar de muitas vezes a gente ouvir que pão francês não tem problema, desde que a gente sirva com a proteína e a fibra, a gente tem que lembrar sempre, 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 sempre da proporção, tá? A proporção do carboidrato simples tem que ser bem menor do que das outras coisas, tá? Outra coisa que a gente tem que falar aqui com relação ao lanche da tarde. Então, o que acontece? Ela, no café da manhã, ela come esses alimentos. No almoço, ela come também esses alimentos aqui. No jantar. Acaba que no lanche da tarde, a fruta fica isolada. E aí, mais uma vez, a gente está tendendo ao nosso corpo liberar mais glicose. Porque, imagina, ela veio do café da manhã com um pão francês branco, liberando muita glicose. Depois ela veio do almoço com arroz ou a macarronada, liberando mais uma vez uma quantidade grande de glicose. Depois a gente vem no lanche da tarde uma fruta, que a depender da fruta, a quantidade que a gente vai ter de frutose é um pouquinho maior e a gente não teve esse cuidado de colocar mais fibra para dar uma quebrada, acaba que o nosso corpo continua liberando, tá na tendência, entende? De liberar sempre muita glicose. E no jantar, o arroz, a carne e a verdura, a gente tem que preocupar com a proporção de verdura, tem que ser maior. Essa quantidade aqui tem que ser maior. Quem assistiu o mês passado, o Abril Leve, viu a proporção que a gente tem que colocar no prato. Metade do nosso prato tem que ser de fibras vegetais. Então tem que ter muita folhagem, legumes cozidos, né? Legumes crus. Então pode ser, por exemplo, alface, cenoura ralada e brócolis cozido, mas em grande proporção, porque é isso que vai fazer a gente ajustar os outros pontos. Tâmara, tá ficando muito difícil de entender. Tô achando complicado. Como que eu vou fazer para saber isso nos meus lanches? As receitas que nós colocamos lá estão balanceadas. A gente colocou de maneira tal que você não vai ter problema com a quantidade de glicose que a gente está colocando, que está tendo na preparação. Porque, por exemplo, se a gente tem uma receita que leva farinha branca, como é o caso de um dos pãozinhos que a gente tem, em contrapartida, a gente tem outros elementos ali que vão nos ajudar a mitigar. Ou tem, por exemplo, uma farinha mais proteica, ou tem um ovo, ou vai ter, por exemplo, mais fibras, ou vai ter um iogurte. Alguma coisa ali vai nos favorecer a diminuir, então, a liberação de glicose dessa preparação. Tá? Então, usando o guia de lanches, você consegue facilmente elaborar receitas que vão ajudar no seu organismo, tá? Isso também, gente, pensando em todo um contexto de alimentação saudável. Então, muitas vezes a gente foca no lanche porque é uma refeição esquecida. É uma refeição que as pessoas pulam, que as pessoas às vezes comem só uma fruta, como é o caso da nossa personagem aqui. E a gente tem que pensar. É o que eu venho falando aqui o mês inteiro. Lanche é uma refeição. É uma refeição menor,
mas é uma refeição. Então a gente tem que pensar nela como tal. Não é um belisquete, não é só comer um punhado de castanha com uma fruta, não é só beber um iogurte no meio do corredor fazendo alguma coisa, não. É uma refeição, é sentar e comer uma refeição de fato balanceada, e o guia de lanches ajuda muito nisso nas preparações que a gente tem lá, tá? A nossa quarta personagem, então, ela tem 58 anos, é aposentada, ela relata que tem resistência insulínica, esteatose hepática de grau 3, ou seja, está bem avançada a esteatose hepática dela, colesterol e triglicerídeo alto, tá? Quem tem esteatose hepática de grau 3, o colesterol vai diminuir, vai demorar muito para baixar, tá? Isso é normal de acontecer com quem tem esteatose hepática num grau tão avançado, tá? Faz musculação 2 vezes na semana e deseja melhorar a alimentação para não precisar mais dos remédios. Ela precisa e deseja melhorar a alimentação. Então vamos entender aqui. Eu trouxe, apesar dela não referir aqui os horários que ela tem ao longo do dia, que horas ela acorda, que horas ela dorme, que horas são as refeições dela, eu trouxe o caso dela porque é muito emblemático, no sentido de que tá tudo errado, tá? O que acontece aqui, gente? Café da manhã, pão com queijo e manteiga e um cappuccino de cápsula, tá? Lanche 1, ela faz 3 lanches, eu coloquei lanche 4, mas são 3 lanches, tá? Lanche 1, torrada com requeijão ou banana. Almoço, arroz, feijão, proteína. Às vezes ela come salada, só às vezes, e come 2 bananas de sobremesa. O lanche 2, mesmo que o café da manhã, então, seja nesse lanche 2, após o almoço, algumas horas após o almoço, o que ela come? Pão com queijo e manteiga e o cappuccino de cápsula, novamente, tá? A janta, o que tem? A mesma coisa que o café da manhã, só que com suco de garrafa, certo? Então, o que ela come aqui na janta? Repete, o pão com queijo e manteiga e o cappuccino em cápsula. E ela faz um terceiro lanche, eu coloquei 4 aqui, mas tá errado, que ela come um bastão de queijo mussarela, tá? Provavelmente deve ser a ceia dela antes de dormir. A quantidade que ela consome de carboidrato simples está levando a todos esses problemas aqui, ó. Resistência à insulina, esteatose hepática de grau 3, tudo isso aqui vem justamente do consumo elevado de carboidrato simples. Como que a gente resolve isso, Tâmara? A gente precisa aumentar a quantidade de fibra, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura boa. E principalmente gordura boa aqui por conta do colesterol elevado. Então, que gordura boa? A gente viu na semana passada na nossa aula, né? Então, abacate, azeite cru, castanhas, sementes, né? Tudo isso ajuda muito a gente a diminuir, então, melhorar essa questão do colesterol. Ela falou que quer sair dos remédios, né? Mas para sair dos remédios, primeiro, arrumar bastante aqui essa alimentação, precisa estar mais organizada. Esses lanches aqui estão repetindo muitos lanchinhos ao longo do dia, não tem a menor necessidade. O que a gente precisa, na verdade, é estruturar melhor. Por que ela faz tantos lanches ao longo do dia? Porque ela não está estruturando desde o café da manhã. Então, se ela não estrutura desde o café da manhã a alimentação dela, ao longo do dia, a vontade de comer carboidrato vai continuar. Primeiro ponto do dia, que é o café da manhã, tem que ter proteína, gente. Tem que ter proteína. Proteína é mandatório. Passou dos 40 anos, você tem que focar em proteína, tá? Café da manhã tem que ter proteína. E o que mais tem no café da manhã dela? Fibra. Tá faltando fibra. Tá faltando sementes, tá faltando castanhas, tá faltando fruta, né? Então, a gente percebe aqui que no café da manhã a gente tem que aumentar a quantidade de fibras, tá? No lanche da manhã, mesmíssima coisa, né? A torrada com requeijão ou uma banana não dá, tem que aumentar, tem que tirar essa torrada, tem que tirar esse requeijão e focar em algo que realmente vá sanar um pouco mais, vai trazer mais saciedade. Se ela já começar com um café da manhã bem estruturado, esse lanche da manhã ela nem vai sentir necessidade,
né? Porque muitas das vezes, como ela não mandou aqui os horários, eu não tenho como saber. Mas muitas das vezes, para a maioria das pessoas, o café da manhã, a gente tem um intervalo muito curto entre o café da manhã e o almoço. Então, digamos que seja um intervalo de 6 horas, que seja. Né, que seja um intervalo um pouquinho mais longo. Normalmente, se tiver uma vontade de comer no meio da manhã, ela realmente some se você tiver um café da manhã bem estruturado, com proteína, com gordura de boa qualidade, com bastante fibra, né? Isso já melhora bastante, tá? No almoço tá faltando muita salada, porque ela diz que às vezes ela come salada, né? E ela come 2 bananas. Então, o que, que a gente está pensando aqui nesse almoço? Precisa do arroz e do feijão, porque é uma coisa bem tradicional. O Brasil, né, tem essa marca registrada que a gente sempre tem arroz e feijão no prato. Então, tem arroz, tem feijão, tem proteína. A outra metade do seu prato tem que ser de vegetais, tem que ser de salada, muita salada, tem que ser de verdura cozida, verdura crua, tem que ter bastante. Tâmara, e a gordura boa? Vamos colocar sementinha, semente de girassol, semente de abóbora, semente de linhaça, né? Por cima da salada, dá um crocante gostoso, fica bom. Ah, Tâmara, não gosto, pode ser castanha? Pode, já coloca umas castanhinhas ali em cima. Gente, isso faz uma diferença gigantesca. Mudar isso já melhora muito, porque daí a gente vem para um lanche da tarde, que também a gente vai focar nos lanches lá do guia, pensando em ter proteína, gordura boa e fibra novamente. Eu tô repetindo isso, gente, é porque é o caminho. Não existe outro caminho a não ser esse, tá? No jantar, não dá para continuar comendo as mesmas coisas do café da manhã. Você tá colocando no seu jantar uma quantidade tal de glicose que o pico está sendo gigantesco e você vai dormir sem ter, provavelmente, não sei qual é o horário que você dorme, né? E qual que é o horário desse jantar, mas você está indo dormir provavelmente com muita fome desesperada. Não só o lanche aqui está sendo uma mussarela para ver se aplaca um pouco mais a fome. Por que eu tô falando que ela tá indo dormir com fome, gente? Porque tem muito carboidrato aqui, ainda tem um suco de garrafa, que provavelmente deve ser aquele suco de uva, né, de garrafa. Se for um suco de uva de garrafa, a gente está falando de um suco cheio de açúcar, tá? Então a gente está falando de uma alimentação no jantar que também está bem desequilibrada. Então eu trouxe essa personagem para fechar aqui o nosso bate-papo sobre os estudos de caso, justamente para mostrar que apesar de ter todas essas questões aqui de saúde, né, muitas das vezes não foi ensinada a essa pessoa que a gente precisa focar na alimentação. Eu já tive muitos pacientes com esteatose hepática, com colesterol elevado, que disseram assim, ah não, o médico falou que é só tomar remédio que vai funcionar, que vai melhorar, não precisa mudar nada da alimentação. Já tive paciente, por exemplo, que já chegou para mim com uma glicose lá em cima, a insulina lá em cima, e falou assim, não, mas você não, por que você está tão preocupado? O médico falou para mim que não dá nada, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu ainda estou produzindo insulina, tá tudo maravilhoso. Então, na semana que vem, eu vou contar para vocês um pouco mais sobre essa questão da resistência à insulina, explicar para vocês o quanto a prevenção é necessária, vou mostrar para vocês os exames que vocês precisam saber, que vocês precisam pedir, para o dia a dia de vocês ser mais fácil de ser compreendido quando se tem resistência à insulina pré-diabetes, tá? Vamos lá. Então, vocês entenderam aqui o caso da nossa personagem, né? Que é um caso bem sério, ela precisa cuidar urgente, tá bom?